fazer perguntas. Agora foi. Agora estamos funcionando. Aqui. Bom dia. Qual deve ser a proporção de musculação e cardio para emagrecimento? João, pergunta interessante porque na verdade isso daí depende do que você gosta de fazer, cara. Né? Não tem uma regra de proporção em relação a resultado, né? Tem uma regra de proporção em relação ao que você tolera fazer, o que você gosta de fazer. Sugiro sempre meio a meio, né? Mas não que você tenha que dividir sua atividade física por 2, mas que você deva fazer o que você fizer de musculação, você faça de cardio. Agora, existe uma vantagem, né? Se você está num lugar que você não consegue fazer musculação, pelo menos você consegue fazer algum exercício aeróbico, e isso daí sempre ajuda a musculação. Entenda que uma coisa é fazer um exercício aeróbico, outra coisa é desenvolver um treinamento aeróbico. Treinamento aeróbico para musculação é um treinamento contínuo de baixa intensidade, até média intensidade, para você não interferir com as adaptações positivas da musculação. Isso, a longo prazo, vai fazendo com que você consiga fazer mais trabalho com menos esforço. Isso quer dizer que, por exemplo, se fosse uma corrida, você correria a 8 km por hora a 120 batimentos por minuto. Com o treinamento, você vai conseguir correr a 10 km por hora com os mesmos 120 batimentos por minuto. Ou os 120 batimentos, eles vão cair para 100 para fazer o mesmo trabalho. Então, não tem uma proporção ideal, né? O que eu te falo é, primeiro, nunca divide o exercício pelo meio. Eu vou treinar metade de musculação. Não, continua treinando musculação. Né? Você tem que fazer o que você está fazendo, você tem que fazer inteiro. Mesma coisa. Eu vou diminuir o meu aeróbico pela metade. Não adianta você diminuir o aeróbico pela metade. Se você diminuir o seu aeróbico pela metade, você simplesmente deixa se adaptar ao aeróbico. O que tem você faz, o ideal, né, é que para cada minuto de musculação, você faça 1 minuto de exercício aeróbico. Então, se você faz 1 hora de musculação, você vai chegar progressivamente em 1 hora de aeróbico. Como que você vai fazer isso? Você vai começar 15 minutinhos antes do treino, 15 minutinhos depois do treino. Pô, Paulo, mas 15 é muito, tá? Começa com 10. 10 antes do treino, 10 depois do treino. Mas assim, trabalha com volume acima de 20 minutos no total, porque menos que isso, sério, você não tá fazendo nada, né? E 20 minutos é o tempo de você fazer alguma coisa, é o tempo de você, como é que fala? Criar alguma atividade que você consiga se entreter, né? Aí vem a pergunta do Amaro. Bom dia, para fazer biogênese mitocondrial, tem que fazer aeróbio intenso em jejum, abaixo dos 65% do VO2 máximo? Amaro, o que a gente costuma medir com o consumo máximo de oxigênio, o VO2 máximo, é justamente a intensidade, né? Não existe um aeróbio intenso abaixo de 65%. Né? 65% é um aeróbio de baixa intensidade. 65% de VO2 máximo, você está meio que caminhando com o seu cachorro. É um aeróbio muito pouco intenso. Tá? Sobre jejum.
né? Você sabe que a gente lida de uma forma amostral com o jejum, isso não está certo, né? Por quê? Porque quanto mais treinado uma pessoa, quanto mais a demanda dela física existe, menos tempo ela precisa para ser considerada em jejum. Como assim? Ué, pensa o seguinte, você pega pessoas com valências metabólicas diferentes, tá? Você pega um cara super treinado e um sujeito sedentário. Se você pegar um sujeito sedentário e colocar em jejum de 10 horas, ele vai ter um gasto energético, ele vai ter um uso dessa capacidade que é muito baixinho. Se você pegar um cara que é super treinado e você colocar ele para fazer jejum, 3 horas, 4 horas, ele já vai mudar o que é a resposta dele sem essa energia. Então a gente costuma falar, né, que o jejum, Amaro, ele é a partir de 8 horas, mas na média, né? Na média. Porque, entenda, além do que você tem em relação ao jejum, você tem também de não comer, você tem também o tempo que demora para aquele alimento estar disponibilizado. Então, se você fez uma refeição agora e entrou em jejum, você tem tempo de digestão, você tem tempo de esvaziamento gástrico, você tem tempo de esvaziamento do seu jejum. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você não está realmente de jejum, né? Você está de jejum, vamos dizer assim, mecânico, né? Você não está comendo mais, mas você não está 100% de jejum, né? Por quê? Porque você tem energia sendo absorvida aí. E tanto é que quando a gente faz exame, né, a gente chama de variáveis pré-analíticas aquilo que você faz antes do exame e aquilo que interfere no exame, né, se você fizer. Então, uma das variáveis pré-analíticas principais é a seguinte: é recomendado que o paciente ficar 12 horas de jejum. Então ele fala, nossa, eu vou ter que parar de comer às 8 da noite e fazer o exame às 8 da manhã. Já sei! Ele tem a brilhante ideia de fazer uma refeição super gigante antes de entrar em jejum, diferente do que ele faz todo dia, né? E aí ele faz o quê? Ele vai para a churrascaria, ele come uma baita churrascada. O que vai acontecer? Primeiro, é uma refeição diferente do que ele está acostumado a fazer. Segundo, é uma quantidade maior do que ele está acostumado a consumir. Terceiro, é uma qualidade que não é necessariamente semelhante àquilo que ele faz todo dia. Você acha que os exames 12 horas depois, eles vão refletir o que é a realidade desse sujeito? Na verdade, não. Eles vão refletir o que são 12 horas de jejum depois o cara comendo na churrascaria. Então, é muito... Se você for olhar na regra, se você for olhar no que é a dificuldade daquela situação bioquímica, né, jejum depende para cada indivíduo, né? Cada indivíduo que tem uma capacidade metabólica diferente, ele vai ter um tempo diferente para poder se encontrar numa situação de jejum. Outra coisa, existe a sua reação ao jejum. Quando você nunca ficou de jejum, você fica mais de 12 horas, por exemplo. Vamos supor que a pessoa ela começou a fazer jejum intermitente e ela vai fazer, por exemplo, por janela metabólica de 16/8. Então, vamos supor que a pessoa nunca fez isso. Primeira vez que a pessoa fizer isso, ela não vai ter os benefícios do jejum, né, logo na primeira vez. Por quê? Porque o jejum tem benefício, né? O que pode acontecer às vezes é o contrário. Às vezes ela fazer uma hipoglicemia, ela fazer uma sensação de falta de disposição, falta de... como é que fala? Falta de... Cara, até falta de força para ela continuar a seguir adiante, né? E essas adaptações do jejum, elas vão acontecendo progressivamente a partir do que é
a repetição desse jejum por essa pessoa. E assim você consegue progredir disso. Agora, aeróbio é todo dia. E como saber que você está abaixo de 65%, você tem que fazer um exame, né, que se chama ergospirometria. E aí, na ergospirometria, você tem o seu consumo máximo de oxigênio medido, e aí você fala como que você vai fazer isso. Existem cálculos que estimam o que é, o quantos por cento você está da sua capacidade máxima de consumo de oxigênio, mas eles são muito aproximados, então você não tem como ver isso, né? Douglas Miranda. Provirol não altera eixo. Quem falou? Continua natural usando? Não, é um esteroide. Nathalie Dias. Como saber se é overtraining? Quais os sintomas? Então, Nathalie, overtraining, o principal sintoma é falta de disposição para treinar. E assim, o overtraining, ele é um conjunto de sintomas no tempo. Então você tem sintomas simpáticos e parasimpáticos, né? Então você pode ter taquicardia, como você pode ter bradicardia. Você pode ter ansiedade, como você pode ter depressão. Você pode ter irritação, como você pode ter uma falta de, uma ausência de resposta, né? O que depende? Depende em que situação você está. É que a gente não divide, Nathalie, as coisas somente em estar em overtraining ou não estar em overtraining. Existe um caminho aí. Você tem overreaching funcional, overreaching não funcional e finalmente o overtraining. Você já começa a ter sintoma no overreaching funcional, tá? Overreaching funcional é o que a gente faz todo dia. A gente se supera um pouquinho e aí o nosso organismo ele faz uma recuperação, né, daquilo que a gente sofreu de estresse. Então você acelerou sua frequência cardíaca e aumentou sua pressão arterial durante o treino, o que vai acontecer pós-treino? Vai ter o efeito inverso. Você vai desacelerar sua frequência cardíaca e vai diminuir sua pressão arterial. Você se sentiu estimulada, você se sentiu disposta com o treino? Pós-treino, você vai sentir diferente. Você vai sentir aquele bodinho que você... Ai, não tô afim de nada. Credo. Por quê? Porque é normal de você reequilibrar suas funções a partir de condições que são antagônicas, né? Nada mais coerente. Você usou a sua disposição, você vai ter uma falta de disposição logo depois. Ah, mas eu treino e fico disposto. Depois que você come, que você toma banho, aí você fica disposto o dia inteiro, né? E essas são o que são as respostas parasimpáticas, que normalmente falam quando você está em overreaching funcional. Quando você insiste e aumenta o que é a demanda física, aí começa a acontecer o contrário. Você começa a ficar mais cansada, você começa a ficar mais indisposta, você começa a ficar mais irritada, você aumenta a sua frequência cardíaca, você aumenta a sua pressão arterial. Isso é overreaching não funcional. E se você se mantém, e aí não precisa aumentar a intensidade, só se manter no overreaching não funcional. Se você se mantém em overreaching não funcional por muito tempo, o que vai acontecer é que você vai ter o desenvolvimento do overtraining. Aí tudo que você tem depois do treino, que você está exausta, você começa a ter antes de treinar. Então, essa falta de vontade, esse cansaço, essa irritação, essa indisposição, eles começam a acontecer antes do treino. E isso é overtraining. Então, quando você fala em overtraining, na verdade você está falando em condições físicas e psíquicas que deixam você inapta para o exercício. Então, o diagnóstico mais importante não é necessariamente se você está em overtraining, é se você está em overreaching não funcional. Por quê? Manter-se assim não vai fazer com que você melhore, vai fazer com que você tenha uma piora progressiva. Que foi? Que foi, Dorothy? Tá triste? Tá pensativa? João Pedro Castelinho, virei um velho.
Quando corro, sempre vejo um cardume de ciclista com luz estroboscópica induzindo ataque epilético. Quero quebrar todos de raiva. Ó, isso é overreaching não funcional. João, em primeiro lugar, seja condescendente. Segundo lugar, você vai ser um velho. E cara, se você já tá assim novo, imagina você velho. Agora, imagina você num cardume de ciclista velho, com luzinha estroboscópica, feliz da vida, e aí você vê um outro você, num multiverso. A vontade do velho é te atropelar. Então acho que tá tudo ok. Porque enquanto você quer pegar os velhos nas bicicletas, o velho tá louco pra passar em cima de você. E vai lá passar por cima de você. Ai, meu Deus do céu. Isso é o reaching não funcional, hein, meu? Tá irritado. Vamos voltar. Eric Dias. Explica melhor aquele exercício que ensinou pro Renan da Forfeit, do leg press, de 30 repetições. Eric, eu não lembro que exercício é esse. Segundo, explicar aqui na live, sem estar na frente do leg press, acho que é meio difícil, hein, meu? Abraço pro Marlon e pro Igor, porque hoje tem leg day. Rodrigo Soares de Souza. Bom dia, Muzi. Deus abençoe você e sua família. Amém, Rodrigo. Gostaria de saber quais quantidades e momentos só dia para se tomar arginina e betalanina. Comecei a tomar e peso 87 quilos. Não, Rodrigo. Betalanina a partir de 1.500 miligramas, né? 1,5 gramas. E aí como que você faz isso? Você distribui ao longo do dia. Porque isso ajuda a diminuir a sensação da parestesia, aquela comichão, né? Até porque a betalanina ela é meio como a creatina, você tem que carregar ela, né? E demora semanas para você fazer isso, tá? Então demora um tempinho. Já a arginina, depende do tipo de arginina que você está usando. L-arginina, arginina alfa-cetoglutarato, L-arginina nitrato. Então o tipo de arginina ele influi na dose. Mas uma dose de arginina é da ordem de 1 grama também, né? O objetivo da arginina é aumentar recrutamento, como é que fala? Recrutamento vascular periférico, né? Então, ela funciona melhorando o que é a passagem do sangue, principalmente nos pequenos capilares, né? E isso, teoricamente, ajuda na sua disposição. Sabrina Escórcio. Bom dia. Venvance para TDAH adulto, fazendo uso da menor posologia. O que sabe sobre esse medicamento? Sabrina, muita coisa. O problema é que o pessoal não gosta que fale de Venvance, né? Não gosta. Agora, TDAH adulto é muito controverso. É um diagnóstico extremamente difícil de fazer. Então precisa ver se você está se sentindo bem, né? E se isso não está comprometendo outras funções do seu dia. Qual é o problema do Venvance? O problema é que, como todo estimulante, logo que você toma, você se sente super bem, né? Quando você vai entender que aquilo não foi a melhor opção terapêutica para você? Quando você começa a não conseguir realizar coisas que antes você conseguia. Paulo César, quando vai estar aqui em Maceió? Dia 3, eu chego... Sexta-feira eu chego às 6 da tarde junto com o Renato e com o Rubão. Aí a gente vai treinar, comer, ir pro hotel e dar aula para vocês de manhã. Aliás, deixa eu até ver aqui o que vai ser a nossa rotina. Cara, eu tenho que postar isso para vocês, né? Pra vocês não se perderem. Vamos ver. Maceió esse final de semana. Local do evento. Hotel Ritz, Lagoa da Anta. Temos vagas para 800 pessoas, mas boa parte
a gente já está nos acréscimos dos ingressos. Então, se você, Paulo, for, eu acho bom você ver se sobrou. Inicia às 7 da manhã, com credenciamento público. 8 da manhã, Dr. Tiago Mena abre o evento. 9 horas, Donato. 10 horas, Renato Cariani. 11 horas, eu. Intervalo das 12 às 13. 13 às 14h30. Esticar para 15, mais ou menos, a mesa redonda. E aí, a ideia é a gente ter pelo menos aí 1 hora para tirar foto, porque o nosso voo de volta para São Paulo é às 18. Então não vai dar, teoricamente, para ficar suficiente. Então, pessoal de Maceió, a gente vai ter que colocar uma decisão. Ou a gente fica mais tempo no debate, né, para fazerem perguntas e a gente responder, ou a gente tira foto com todo mundo. E tirar foto com todo mundo demora, né? Lá em Gravataí, esse final de semana, eu tirei foto com 780 pessoas. A gente ficou tirando foto das 10 da noite até 1 da manhã. Foi 3 horas para conseguir atender todo mundo. Então, provavelmente, né, a gente não consiga tirar fotos com todos. Isso é uma realidade. Mas a gente vai ter um momento para isso, né? É que a gente vai organizar. Sempre que a gente vai tirar foto assim, em evento, pessoal, eu acho legal porque é um pedacinho do evento que a pessoa leva com ela, né? É uma foto com a gente. E é legal porque você participa da história da pessoa. Então, a gente gosta de tirar foto. Qual é o problema? O problema é que a gente sempre está apertado. Ou está apertado porque está terminando uma aula, ou está apertado porque tem que entrar outra e tem outro compromisso, né? Então, a preocupação é a seguinte. Sempre que a gente vai tirar foto, eu dou algumas orientações. Primeiro, né? A gente gostaria muito de conversar com você. Mas se a gente for conversar com você, as outras 799 pessoas, né, elas não serão atendidas. Pensa o seguinte. Se a gente ficar 1 minuto com cada pessoa, e são 800 pessoas, vamos fazer uma conta de padaria. São 800 minutos, certo? 800 minutos dividido por 60 minutos, demoraria 13 horas para a gente conseguir tirar foto com todo mundo. Isso se a gente ficar 1 minuto com cada pessoa. Então, foto é chegar, bater a foto e sair. Ô, irmão, bom dia. Tô explicando pra galera aqui. Ai, vamos colocar aqui. Renato. Bom dia, irmão. Você acredita que meu telefone deu pau? Acredito. Meu telefone deu pau. Eu tirei, e eu tiro o telefone, coloco o telefone, tiro o telefone. Meu Deus do céu. Eu tava aproveitando para explicar porque o Paulo César... Você falou sobre as fotos, né? O Paulo César do YouTube, ele perguntou, né, do evento. Aí eu falei para ele, né, o que vai ser a rotina do nosso evento, né, com os horários para o pessoal já ficar atento. Então é o Hotel Ritz Lagoa da Anta. A gente começa às 7 da manhã com credenciamento. Às 8, aula do Tiago Mena. Às 9, do Donato. Às 10, a sua. Às 11, a minha. Aí a gente para do meio-dia a 1 para intervalo. E aí a gente vai ter a mesa redonda, né? E aí a gente vai ter que conversar com o pessoal, né? Se eles preferem seguir para a mesa redonda ou se eles preferem, né, um tempo para a gente tirar foto. Porque a conta é a seguinte, são 800 pessoas. Se a gente for tirar foto com todo mundo e gastar 1 minuto, são 13 horas para tirar foto com todo mundo. Exato. E aí eu tava falando para eles como que a gente combina, né? Em primeiro lugar, a gente gostaria de conversar com todo mundo, mas a gente não tem essa oportunidade, senão a gente não consegue atender todo mundo, né? Em segundo lugar, a gente gosta muito das pessoas, entende que as pessoas gostam muito da gente, e sempre a pessoa ela chega com o telefone, grava um vídeo para minha mãe, grava um vídeo pro meu pai, grava um vídeo pro Zezinho. Gente, isso não dá pra gente fazer, porque se a gente também parar para ficar gravando vídeo para vocês, cara, a gente não vai conseguir atender todo mundo e a gente pega voo às 18, né, Renato? Então... Em Rondônia,
Em Rondônia, a gente tirou foto em grupos, né? Foi uma Grupos das... de 5 a 8 pessoas. Pra gente conseguir Porque a mesa atender... redonda esticou. É. E a gente conseguiu atender todo mundo, né? Mas eu tava falando pra eles que, por exemplo... Rondônia tinha 900 pessoas, mais ou menos o mesmo número de Maceió. Exatamente. Mas que a gente consegue tirar fotos com todos. A gente só não consegue fazer o que todo mundo quer que a gente faça. Gravar vídeo, responder o que são as dúvidas, né? Que ela tem, às vezes, por conta de uma coisa ou outra. De exercício, né? A hora da foto é a hora da foto. A hora de pergunta é a hora de pergunta, né? Então, a gente vai deixar isso aberto para o pessoal decidir, né? E aí eles decidem se eles vão querer mais tirar foto, mais fazer pergunta. Mas, enfim, é a nossa trajetória aí, né? E aí, tá preparado? Tô preparado. E você? Ah, eu tô também. Vamos voar mais cedo agora, né? Nosso voo é às 3 da tarde, vamos chegar às 6. Você viu que enquanto o Brasil estiver jogando, a gente tá voando? Não. O jogo do Brasil é às 4. Ah, eu acho que alguém vai dar um jeito de pegar via satélite lá. O jogo do Brasil é às 4 e enquanto a gente tá voando, o jogo do Brasil tá rolando. Porque o nosso voo vai ser das 3 às 6. Isso. E o jogo é das 4 às 6. Tô pensando a gente chegar lá já e treinar. O que você acha? Também acho. Eu acho que a gente tem que chegar lá já e treinar para poder jantar e dormir cedo para estar prontinho para a galera. Eu também acho. Eu fiz isso lá em Gravataí. Cara, funcionou bem demais. Cheguei 9 horas, treinei até umas 10h30, treinei posterior de coxa. Fui pro hotel, jantei, dormi. Quer dizer, cara, olha só. Eu tinha uma aula para dar às 8 ao meio-dia no INADES, né? Que é uma pós-graduação que eu dou aula. E aí teve um pequeno ajuste no tema. Aí eu fiquei refazendo a aula até 2h30 da manhã. Puta merda, você pirou? Cara, se eu não tivesse treinado, eu não tinha conseguido fazer a aula. Porque eu ia estar ruim, ia estar quebradão. Aí eu aproveitei o pique do treino e, mandei bala. Mas aí deu tudo certo, né? O importante é que deu tudo certo. Eu acho que o Donato vai estar com a gente também, não vai? Vai, ele dá aula logo antes de você. Vai ser Thiago Mena, Donato, você e eu. É 1 hora de aula, né? 1 hora. Eu tô pensando em falar... Eu vou fazer ajuste também, porque o que eu tenho é para 1h30. Fazer uns ajustes também. Eu tô pensando, na verdade, Renato, fazer uns 45 minutos e fazer aí umas 3 perguntas de 5 minutos cada uma para já facilitar a mesa redonda, entendeu? Ganhar o tempo da mesa redonda. Porque aí na mesa redonda a gente debate 1, 2 perguntas e aí a gente atende a galera. E logo depois, aeroporto, né? Porque também vai ser isso, a gente vai ter que terminar e já sair. É às 6. A gente tem que sair de lá 4 horas. Sair às 4? 4h30 para chegar às 5 horas lá, né? Ah, é verdade. Chegar às 5. O decola às 6. O embate começa às 20 para 6. Tá, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar o nosso check-in feito. Isso também acelera. Então, até pra gente conseguir pegar os lugares bons, né? Porque você vai levar mala? Eu não vou, cara. Não levo mala. É isso aí. Eu vou levar só bagagem de mão mesmo, colocar lá e vamos que vamos. E agora tá mais fácil ainda pra mim, que nem cabelo eu tenho. Oi, ficou bom, hein, meu? A mala tá mais vazia. Ficou bom. Deixa eu dar uma olhada de perto aí. Cara, ficou bom pra caramba. Ó. Caraca, Renato. Rapaz, quando isso aqui cresceu, vai parecer um milharal. Quanto tempo demorou? O Thiago é um monstro, né, cara? O Thiago é foda. O Thiago é um monstrão. Aí o Thiago chegou pra mim e falou assim, pô, não tô dormindo nada, o Musi passou uns negócios pra eu tomar, pra melhorar minha saúde, passou uns negócios disso, eu preciso fazer, porque senão eu vou morrer. O Thiago é muito engraçado. Não, aquele começo, enquanto ele tá preparando, ele, Não, você morre de rir. Eu gravei um vídeo com ele, Musi,
sem brincadeira, ele demorou, porque a gente começou a entrar no papo, ele demorou quase 2 horas para mapear e cortar meu cabelo. De tanto que ele brincou, conversou. Dessas 2 horas eu só pude colocar uns 10 minutos, cara. de tanta merda que ele falou, cara. Eu falei assim, doutor, pelo amor de Deus, se eu colocar isso aqui, você perde o CRM. Tanta bagunça que ele falou. Não, o Thiago é zoeiro. Ele é muito engraçado. Não, e a gente era zoeiro assim desde a escola, cara. Mas ele é muito engraçado, cara. Ele tem um senso de humor absurdo. E ele é rápido, né? Ele já resolve a coisa na hora. É tipo... o lance do Thiago são as respostas. Você tenta pegar ele numa situação de sinuca de bico, cara, ele dá um jeito de sair. E, cara, você imagina que deve ser a consulta dele com o... como é que é o nome daquele cara? Com o Tom Cavalcante. Tom Cavalcante é paciente dele. Você conhece ele da onde? O Thiago? É. O Thiago estudou comigo no colégio, Renato. Mentira, ele é de Marília. Ele é de Marília. A gente estudou o colegial inteiro junto. Ele treinava pra caralho. O Thiago treinava pra caralho. Ele treinava pra caramba. Ele era todo definido. Cara, mas ele, posso falar, o que ele faz da parte de transplante capilar não tem quem faça na América Latina, cara. Talvez em outro país, mas aqui, cara. Eu também acho. Agora, ele criou um mapeamento via QR Code. Ele faz um mapeamento com o equipamento, coloca um QR Code e ele mapeia toda a sua área doadora em precisão de milímetros. Não, ele investe muito em tecnologia, né, cara? Ele tá desenhando um robô agora. Ele tá com a impressora 3D na casa dele e ele mesmo tá utilizando a impressora 3D. Isso é o Thiago. Ele aprende a programar as coisas e ele faz. É desse jeito. Ele é um gênio, cara. Pelo amor de Deus. Não, é foda. Ele gosta de você, infância, seu. A gente é muito amigo, é muito tempo, né? E é legal que, assim, a gente saiu de Marília, eu fui para um lado, ele foi para o outro. E aí a gente se encontrou de novo em São Paulo, questão de... Logo antes da pandemia, umas 2018, 2017. E ele sempre foi muito bom no que ele faz, né? Cara... Ele já dizia que seria médico. Já sim. Você sabe que era o curioso do Thiago? O Thiago tem uma história muito bonita, assim, né? O pai dele era advogado. E o pai dele não sabia mexer com computador. E ele ficava em cima dos computadores, das coisas. E aí o pai dele entregava para ele os processos para ele passar para o computador e fazer os ajustes. E ele começou de tanto fazer isso, né? Ele começou a ver leis, ele começou a ver os raciocínios. Aí ele pegava o pai dele e falava, pai, ó, isso daqui, né? O fulano que fez, isso daqui tá mal feito, ó. Porque assim, eu vi você fazer uma petição e o senhor colocou isso. Cara, o moleque, ele escrevia. Começou a revisar os processos do pai, cara. Esse é o Thiago. Aí eu falei, porra, e você não quis fazer direito? Ele, cara, enche o saco, eu queria fazer medicina, aquele negócio lá, o dia inteiro escrevendo. Meu Deus do céu, puta saco. Então tá. Ué. Mas o irmão dele trabalha no governo, né? Ele trabalha no governo? Sim. E, cara, é um dos caras mais inteligentes que eu conheço, né? E não é à toa que é espirituoso, né, meu? Não, o Thiago, cara, é impossível você ficar com ele sem dar risada 10 minutos. Não dá. Eu diria mais, é impossível ficar com ele sem dar risada. Em 5 minutos ele vai arrumar alguma coisa pra zoar. Ou zoar ele, ou zoar alguém. Não, ele zoa ele mesmo o tempo todo. Ou alguém da equipe dele, cara. Alguém da equipe dele. Os médicos que trabalham com ele não escapa um, cara. É sempre um. É sempre um trazendo alguma coisa. Mas o que você vai dar aula lá em Maceió? Qual que vai ser seu tema? Então, eu tenho 2 temas para escolher, por isso que eu preciso ir com o Donato. Eu tenho um tema que fala um pouco sobre nutrição, sobre macronutrientes e a função de cada um deles no nosso metabolismo, no nosso organismo. E eu tenho um de treinamento,
como o Donato vai, eu tenho que ver com o Donato se ele vai falar alguma coisa sobre isso, porque aí eu pego a parte de treinamento, então eu deixo ele com isso. Porque tem algum treinador lá ainda? Oi? Tem algum treinador nosso aí, dos nossos ainda? Não, vai ser só eu, você e o Donato, e vai ter o Thiago Mena, que é médico do esporte de lá. Vou hoje mandar uma mensagem para o Donato e ver. Se o Donato for abordar alguma coisa que completa o que eu falo, eu vou ficar com isso. Se não, se o Donato trouxer uma outra visão, aí eu vou para a parte de treinamento, porque assim a galera que estiver lá vai receber todos os pilares, né? Treinamento, saúde, metabolismo. Você vai abordar a parte de exames clínicos? Cara, o problema é que exame clínico é muito longo, então eu pensei em falar em alto desempenho. É longo, né, cara? Como é que você vai falar sobre exame clínico em 1 hora? Não dá. O que eu estava pensando é mostrar alguns casos clínicos, né? Que foi o que eu fiz em Gravataí, que funcionou. Eu mostrei alguns casos clínicos e mostrei casos clínicos assim, porque meu tema em Gravataí foi alto desempenho, né? Preciso até ver o que eu vou falar com vocês lá dia 12 de fevereiro. Mas enfim. E alto desempenho, o que eu falei? Eu acho que é aquela academia do cérebro, não é? Isso, exatamente. Só que aí a gente vai... Eles pegaram um lugar maior, aí vai ser no anfiteatro da PUC do Rio Grande do Sul. 1.600 lugares. Isso que eu ia falar, vai dar mais de 1.000 pessoas. Vai lotar. Né? Tanto que para esse evento, 2 meses antes já estava tudo lotado. Graças a Deus, que bom. Os caras fizeram um baita trabalho, né, meu? Enfim, eu falei de alto desempenho, eu falei o que é o alto desempenho, né? Porque o pessoal tem a ideia de que alto desempenho é uma coisa absoluta, né? Ou seja, se você, sei lá, corre para menos 100 metros para menos de 10 segundos, se você levanta mais de 300 quilos no agachamento. E alto desempenho, na verdade, é relativo, né, Renato? É quando você sai de uma condição onde você não conseguia diretamente atingir uma outra capacidade, né? E o que você faz de estratégia para isso, né? E uma outra situação que acontece muito no treinamento, que é o seguinte: não é porque você treina igual uma pessoa que você tem o desenvolvimento igual dela. Ah, mas eu vi o treino, sei lá, do Júlio e eu tô treinando o treino do Júlio. Cara, mesmo que você treine o treino do Júlio, com as cargas do Júlio, você pode não ter o desenvolvimento do Júlio. Quem explica isso? Né? É o que são os estudos do alto desempenho, que são os detalhes que fazem com que as pessoas sejam diferentes, portanto, elas tenham respostas diferentes a estímulos semelhantes, né? Ou o princípio da individualidade, como é que a gente coordena isso. E no final eu incluí uma parte, né, que é de adaptação neurológica, porque o alto desempenho também ele acontece nas coisas que você faz no seu dia a dia. Acontece na sua vida de estudo, na sua vida de trabalho, né? E se você entende que alto desempenho é uma alta demanda, tudo na sua vida precisa melhorar, tudo na sua vida precisa evoluir, né? Então, nada mais justo que você evoluir na sua parte física, mas na sua parte emocional e mental também, né? Como que essas coisas acontecem. E foi muito legal, eu fiquei muito satisfeito com o resultado, assim. Eu mostrei algumas coisas relacionadas aos casos clínicos, então eu apresentei o caso da Renata Guaraciaba, apresentei o caso do Marcos Predador, e eu apresentei alguns casos diferentes, né? Eu apresentei o caso de uma paciente que fez uma cirurgia robótica, né? Que ela não conseguia levantar o braço, ela teve um tumor, e aí teve que tirar esse tumor e fez uma lesão do nervo acessório, porque ele passava dentro do tumor. Como lesou o nervo acessório, ela perdeu toda a força do trapézio. Então a escápula dela alou e fez um tilt. Então ela ficou assim. E aí eu mostrei, né, que o alto desempenho ele também acontece para as pessoas que não têm capacidade física nenhuma por conta de alterações que elas sofreram, que foram para tratar problemas de saúde graves. E que você consegue retomar isso daí, mas você tem que entender, né, que a programação ela é fundamental para isso, né? E que a gente faz isso no dia a dia nosso, quando a gente decide carregar nossa marmita, comer nossa própria comida, fazer as atividades que a gente faz, né, Rê? E é interessante, sabe por quê, Lúcio? Porque assim você tem a oportunidade de explicar para a galera o que
alto desempenho. Porque às vezes a visão de alto desempenho da pessoa, principalmente no que diz respeito à musculação, é ela fazer coisas que outras pessoas fazem. E na verdade não é isso, né? Você pode atuar em alto desempenho, você pode estar ali no máximo do seu desempenho, mas dentro do que é seu fisiologicamente falando. A nível de carga, de intensidade, de volume de repetições, ou tudo que você faz. E entender que a alta intensidade é um conjunto, né? Porque tem muito cara que vai na academia, carrega uma tonelada de peso, mas ele não está trabalhando em alta intensidade, porque os outros pilares que compreendem a alta intensidade, para ele não é uma prioridade. Exato. E aí, é legal porque aí você acaba entrando um pouco na questão, em questões psicológicas como disciplina, regularidade, resiliência, que o alto desempenho é totalmente ligado nisso e a pessoa usa em qualquer situação, profissional, familiar, tudo. Então é legal falar sobre alto desempenho para gente que vive isso na pele a vida inteira. Vamos dizer assim, é relativamente fácil para a gente, porque é algo que a gente pratica a gente aplica na prática, né? A gente pratica isso no dia a dia. Mas você sabe que isso é uma coisa que a gente precisa começar a estruturar uma forma da gente contar, né? Porque, assim, nós somos habilidosos em falar sobre o que nós fazemos. Agora, eu acho que a gente nunca sentou e pensou assim, pô, será que a gente já contou como é que a gente descobriu o que a gente tinha que fazer? Porque o problema... Muita coisa começou no intuitivo, né? Eu acho que foi completamente intuitivo, né? Por que a gente começou a treinar? Porque eu vi o filme, porque eu queria ficar igual o fulano. Agora, uma coisa é fato. Em algum momento a gente passou a gostar do que a gente fazia. E aí começou a ficar bem feito. E precisa precisa muita atenção, muita serenidade pra gente falar, tá, mas aonde que a gente começou a gostar? Quando a gente começou a gostar? Porque se você for ver a amostragem das pessoas, elas reclamam justamente disso. Eu não consigo gostar de musculação, eu não consigo gostar de aeróbico, eu não consigo gostar de treinar, eu não consigo gostar de fazer dieta. Então, o que aconteceu? Em que momento a gente passou a gostar? E aí as coisas começaram a ficar melhores, né? Você já parou para pensar sobre isso? É verdade. Porque é difícil as pessoas, muitas delas, entenderem que nós temos prazer numa alimentação regrada. Que aquilo não é uma punição pra gente. Porque a maioria das pessoas que acompanham o nosso trabalho, o trabalho de pessoas que atuam em alta performance, elas entendem o seguinte: bom, esses caras não têm vida. Porque a vida desses caras é uma comida sem graça, é viver dentro da academia, é falar só sobre isso. E, na verdade, o que a gente menos faz é falar sobre isso. Porque a gente trabalha muito, a gente tem outras funções. Só que quando a gente está falando sobre isso, ou atuando nisso, nós estamos felizes. Então, por exemplo, você acordar pela manhã e fazer seu cardio, e no final do dia, ou em seguida fazer seu treino, toma o quê, Muzi? Umas 2 horas e meia do seu dia? Tranquilamente. Tranquilamente 2 horas e meia. 2 horas e meia, tranquilamente. Só que o seu dia, eu sei que você é um cara que dorme pouco, o seu dia norteia na casa aí de umas 14 a 16 horas, concorda? Em média. Ou 2 horas e 16 é você viver isso a vida toda? Não. Na verdade, a maior parte da sua vida está ligado a atividades que qualquer pessoa faz. Que é trabalhar, cuidar da família, estar com os filhos, essas coisas. Mas a maioria das pessoas que acreditam que a gente faz, que nós fazemos isso em relação à alta performance, acredita que a nossa vida é 100% dedicada a isso. E não é. Talvez as pessoas desprendam o mesmo tempo que a gente desprende. A diferença é que a gente tem prazer nisso. Há quantos anos você almoça e faz suas refeições na mesa do seu consultório? Toda a minha vida. Desde que eu me formei. Desde que eu consegui almoçar, né? Porque eu nem almoçar conseguia. No dia de trabalho que eu saí para almoçar em algum lugar? Quem dera. Um dia na minha vida eu vou conseguir fazer isso, mas não hoje, não amanhã, Então, certeza. essa é a nossa realidade.
mas nem por isso a gente consegue deixar de manter o estilo de vida. Mas para nós existem coisas que são relevantes que para a maioria das pessoas não é. Por exemplo, comida. Sair com comida para a gente é segurança? Sim. Sair com comida para a gente é muito parecido como sair com o celular. Exatamente. Bela comparação. Isso é uma coisa que nós nos educamos a isso. Eu não tenho problema em ir para a rua e ficar 14, 16 horas trabalhando em qualquer outro lugar. Porque eu sei o que eu vou comer. Você sabe que teve um menino que mandou um comentário aqui, GG King 93. Ele falou assim, tendo dinheiro é fácil. E eu achei pertinente esse comentário, porque quando a gente começou isso, a gente não tinha dinheiro. Nem eu. Pois é, a gente não tinha dinheiro. Quantas vezes a gente conversou sobre isso, cara? E eu acho que essa informação, ela acaba sendo valiosa, porque é o como, né, Renato? Como fazer as coisas, né? Não é simplesmente o que fazer. É aquilo que a gente estava falando outro dia sobre comunicação, né? Que eu acho que é uma coisa legal também da gente fazer, porque a gente acaba fazendo isso muito via internet, via Instagram, via YouTube, né? E aí, eu estava lendo um livro sobre ensino, né? E aí o que tem uma passagem do livro que eu achei muito interessante, né? Que os moldes daquilo que é ensinado pra gente, ele segue padrões de formas de ensinar, né? E que essas formas de ensinar, quando você volta no tempo, na época dos profetas, você tinha pelo menos 3 tipos de profetas distintos, né? Só que só um deles era admirado e era tido como uma pessoa a se escutar. Você tinha os profetas que faziam a comunicação das informações, né, que eles chamam de comunicação jornalística. Olha, vai acontecer isso, vai acabar o mundo, vai fazer não sei o quê. E ninguém gostava. Por quê? Porque quando a pessoa chegava para eles e falava, tá, mas e aí, o que eu posso fazer? Não sei. Vai, sei lá, chover amanhã. Exatamente. Tomavam pedrada. Literalmente, eles tomavam pedrada, né? Aí você tinha o segundo tipo de profeta, que tinha uma abordagem pedagógica. Olha, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, você deve fazer aquilo outro. Que, na verdade, quando você opta por uma postura pedagógica, você corre o risco de fazer uma doutrinação. Ou seja, você não escuta as pessoas, você só manda com que elas façam coisas que você acha que elas deveriam fazer. Só que se você não sabe quem é a pessoa que você está orientando, cara, como é que você pode saber o que ela precisa fazer da vida dela? Então é muito fácil, né? Você sentar num lugar e ficar cagando um monte de regra, né? E aí, finalmente, tinham os profetas, que eram os caras que conseguiam unir as duas coisas. E que eles faziam essa comunicação, né? Tanto a comunicação jornalística, quanto a informação pedagógica, mas eles tinham troca de informação. E o que é interessante? Quando você estuda do ponto de vista de aprendizado, quando existe troca de informação, o aprendizado ele aumenta em 8 vezes a sua eficiência. Por isso que a galera gosta tanto de podcast, por isso que a galera gosta tanto de live, porque quando ela interage, ela aprende realmente, né? Exato. E assim, né, nós temos a oportunidade, quando a gente interage em podcast, nesses outros canais de comunicação, nós temos a oportunidade de entender a dor da pessoa. Que, como você falou, se fôssemos doutrinadores, cara, é tão fácil. Você chegar e falar assim, você tem que comer isso, você tem que acordar a tal hora, você tem que fazer essa atividade física, você tem que dormir tantas horas por dia. Tá, mas isso faz parte da realidade da pessoa? Essa pessoa consegue, ela tem condições de dormir a quantidade de horas que você recomenda? Essa pessoa ela tem condições de realizar as refeições que você recomenda? Essa pessoa está dentro de um cronograma de tempo que ela tem capacidade de entregar todo o tempo que você acredita? Então, você divide a dor dela e aí o que você consegue? Você consegue conciliar, negociar melhoras na vida dela. E isso é progressivo. E aí chega um momento que ela é capaz de fazer muitas coisas às quais ela nunca imaginou que faria. Eu acho que a questão de você levantar sobre progressão é uma das coisas, é um dos pilares daquilo que a gente fala, faz e
e tenta passar para as pessoas, porque todo mundo tem a sensação de que vai começar a fazer uma coisa, a resposta é imediata. Não, a resposta vem, ó, depois, quando você já esqueceu que você está fazendo aquilo para aquele objetivo e aquilo virou uma parte da sua vida. É a progressão que, na verdade, define o quanto que o nosso resultado vai ser eficiente ou não, né? A nossa capacidade de seguir as coisas em progressão. Cara, bem importante isso, hein? E aí, quando você esquece do resultado e se apega só no processo, é que você consegue as grandes transformações. Porque são estágios, né? A maioria das pessoas, elas criam pequenos projetos pessoais. Então, essa época de final de ano é uma época de projetos, né? Eu vou no nutricionista, vou conseguir uma boa dieta em déficit calórico para poder perder peso, vou abrir aqui a live do Muse, comprei minha bicicleta e estou fazendo cardio todo dia. Ela está no projeto pessoal dela. Só que, geralmente, como o processo ainda não faz parte da vida dela, ela coloca uma data de encerramento. É verdade. Porque assim ela olha e fala assim, tá, mas isso aqui vai acabar todo dia, tá? Como você mesmo bem disse uma vez, se ela realizar essa repetição de atos por mais 60 dias, cara, por mais que ela coloque uma data de término, ela vai sentir uma falta danada. Porque ela 65 vezes, 66 vezes da vida dela fazendo isso, ela vai sentir saudade de quando ela sentava nessa bicicletinha aqui, ó, e resenhava ali com o Muse nas lives. Ela vai sentir saudade da leveza que uma atividade física em jejum causa no dia dela. Ela vai sentir saudade de ter aquela sensação de bem-estar por ter passado um dia inteiro com alimentação saudável. Porque ela repetiu atos. O problema é permitir essa repetição de atos ao ponto do seu organismo, do seu cérebro, reconhecer os benefícios e não enxergar mais o resultado lá na frente. Resultado já não é uma prioridade. Eu, você e a maioria das pessoas que fazem isso em alta performance não estão pensando em ganhar 2 centímetros de bíceps, 3 centímetros de coxa. Está pensando apenas nos benefícios diários que isso te causa. Na sensação de bem-estar, na melhora da performance do seu trabalho, no seu senso de humor e no seu bom humor com as pessoas que estão ao redor. Quer acabar com o nosso humor é tirar a gente do estilo de vida. Isso é verdade. Só que isso não acontece, como você mesmo bem disse, não acontece do dia para a noite. Isso demora. Porque o nosso organismo, ele é totalmente adaptável. Mas para essa adaptação, ele precisa de tempo. Bom, vamos ver se a gente consegue falar um pouquinho sobre isso lá em Maceió. Porra. Lembrando, pessoal, esse final de semana, então, galera de Maceió, a gente vai estar no Hotel Ritz Lagoa da Anta, vai começar às 7 da manhã, quem vai abrir vai ser o Dr. Thiago Almena, depois aula do Felipe Donato, aula do professor Renato Cariani e depois, às 11 da manhã, a gente faz a última aula, que é a minha aula antes do almoço. A gente faz o intervalo do meio-dia a 1. Chega em cedo. Exatamente. Esse sábado é para vocês chegarem cedo. Por quê? Porque estourando 4:30 da tarde a gente tem que ir para o aeroporto. Então a gente tem um tempo muito reduzido, tá? E depois do intervalo a gente vai fazer uma mesa redonda e depois vamos tirar foto com todo mundo, né? Vamos tentar tirar foto com todo mundo, né? Para deixar a gente fazer parte da história de vocês aí, vocês têm uma memória legal para levar para casa, né? Que é uma parte que a gente gosta. Algum complemento, irmão? Tem um complemento, irmão. Só um complemento especial fiquem atentos, principalmente a partir de sexta, no Instagram Paulo Musso, no Instagram Renato Cariani, porque junto esses dois nos bastidores da viagem é só resenha. Isso é verdade. Última vez, com direito, entendeu? A chuva de mostarda e açúcar na volta. Faz bem, principalmente para quem não dorme, faz bem. Mostarda, açúcar e tapa na orelha do pobre do Júlio, que ficou aguentando. Vem cá, 2 coisas. Você vai treinar o que agora? Agora, provavelmente, quadríceps. E sexta, nós vamos treinar o quê? Não, tô à sua disposição. Me fala o que você quer treinar, eu tô contigo. Não, fala o que eu separo. O que é? Cara, eu acho que sexta
é um dia bom pra treinar alguma coisa leve, tipo deltoide, bíceps e tríceps, assim, um treininho assim. Fechado. Fechou? Então, sexta-feira a gente treina ombro e braço. Fechou. Ombro e braço, então. Beijo, Irmão, beijo com Deus. Ótimo dia pra você aí. Beijo, pessoal. Beijo, galera. Até. Vamos indo. Pessoal, é isso. Preciso realmente treinar. Beijão pra vocês. A gente vai se ver logo menos, tá bom? Então, programem-se para sábado. Tá com a gente em Maceió. Já vou postar aqui o link para vocês poderem se inscrever nos stories. E aí a gente se vê.